Olá, tudo bem? Eu vou deixar essa aula aqui gravada sobre manguezais, bioma que eu tenho feito pesquisa nos últimos anos, importantíssimo aí, em áreas litorâneas, chamado de berçário marinho. É baseado numa mini palestra que eu dei para a Câmara Ambiental do IBAP de São Paulo, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Na verdade, eu não gostei muito da maneira que foi apresentada e também não ficou gravada. Então agora eu vou tentar fazer melhor aqui. Primeiro, eu vejo a necessidade de falar um pouco sobre marés, já que esse ecossistema, nós podemos dizer assim, que ele existe e sobrevive na área intermaré, né, entre a maré alta e maré baixa. Então, sobre as marés, a órbita da Lua em torno da Terra não é circular, mas elíptica, o que também irá gerar diferenças dependendo da proximidade dos astros. Tá? As marés dependem dessa relação de Terra-Lua, né? Em seu perigeu, quando a luz está mais próxima da Terra, há um aumento de cerca de 20% nas forças geradoras de maré. Já no apogeu, quando a luz está mais distante da Terra, existe diminuição de cerca de 20% de tais forças, né? Então, quando a luz está mais próxima da Terra, essa força é maior, né? Então, as marés podem ser classificadas de cisígia ou de quadratura. Maré de cisígia ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão em mesmo alinhamento. Já vou mostrar uma figura aqui, produzindo as maiores amplitudes de maré, né? Entre a maré alta e a maré baixa. As maiores pré-mares e menores baixa-mares, no caso, né? Pré-mares é maré alta e baixa-mares a dia diz, né? Estando o Sol e a Lua em conjunção, situação de lua nova, ou em oposição, situação de lua cheia, né? Já as marés de quadratura, por sua vez, ocorrem quando as forças geradoras das marés da Lua e do Sol estão defasadas em um ângulo de aproximadamente 90 graus, na situação de Lua crescente e minguante, gerando as menores amplitudes de marés. As situações de cisígia e quadratura de marés podem ser observadas nesta figura aqui, né? Vamos ver aqui. Então, lua nova aí, né? Maré de cisígia, lua nova e lua cheia, certo? Já de quadratura, formando um ângulo de 90 graus, maré de quadratura aí, quarto crescente, quarto minguante, lua crescente, lua minguante, né? Então, sobre os manguezais, nós podemos dizer que o manguezal é um ecossistema de transição entre o ambiente terrestre e marinho, intermaré, como falamos anteriormente, geralmente em área protegida das ondas, como baías, no qual o solo é lodoso, gleissolo predominantemente, que é um solo escuro, né? Muita lama, rico em matéria orgânica, hidromórfico, né? No caso aqui, rico em uma abundância em água, né? Como já falamos, rico em matéria orgânica também enxofre, pobre em oxigênio, né? Anóxico, com vegetação halófita, ou seja, com resistência à salinidade. Hidrófila, no caso, adaptada à grande umidade. Um ambiente rico com vegetação específica, com rica fauna, com suas características distintas, também com peixes, crustáceos, aves, etc., que chamamos aí de berçário marinho. Então, da definição aqui, os manguezais fornecem serviços importantes ao ecossistema, incluindo proteção costeira contra eventos extremos de tempestade, serviços de apoio através do aumento das taxas de sedimentação e serviço de provisão para comunidades locais, por exemplo, habitat para viveiros de apoio à pesca. Sua importância aí para absorver gases de efeito estufa, do aquecimento global, sua ação também aí para diminuir, né, ou mesmo evitar processos erosivos. Então, os manguezais fornecem a mitigação limitada de carbono em termos de redução de emissões globais, emite menos aí, né, diminui para emissão menor e criação substancial de empregos. Lembrar que quanto à absorção desses gases, segundo muitas pesquisas, os manguezais têm uma absorção maior, mesmo até do que muitas florestas tropicais e equatoriais, né? Como, por exemplo, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Em termos de redução de emissões globais, criação, já falamos, de criação de empregos,
com benefícios, por exemplo, através de programas de redução de emissões de desmatamento e degradação das florestas, né? Quando gerenciados adequadamente, é evidência de seu valor em apoiar a agricultura e iniciativas pesqueiras, né? Isso é óbvio. De acordo com a definição de Woodruff, um pesquisador aí australiano que eu consegui contato, já que eu voltei a fazer pesquisa depois de muitos anos sobre manguezais, consegui um texto antigo dele que eu havia perdido, né? Um artigo que eu joguei fora, consegui lá por PDF, por e-mail. Então, os manguezais compreendem árvores e arbustos que colonizam as margens costeiras superiores ao longo de costas subtropicais também. Esses halófitos, plantas que são capazes de tolerar essa habilidade, como já falamos, têm adaptações morfológicas, fisiológicas e reprodutivas em comum que permitem o crescimento em condições salinas e anóxicas, ou seja, carentes de oxigênio. Em todo o mundo, os manguezais ocupam mais ou menos 1,5 quilômetros quadrados, com várias espécies se estendendo para latitudes temperadas, mais tropicais, subtropicais, podendo chegar a temperadas. Alguns manguezais crescem ao longo de costas abertas, sujeitas a processos moderados de ondas. No entanto, a maioria ocorre em locais mais abrigados e lamacentos, que são frequentes ou ocasionalmente inundados pelas marés. Lembrar sempre, no caso aí, no caso em mar aberto, dificilmente vamos ver, né? Então, geralmente, em áreas onde as ondas são mais fracas, são mais suaves. Eu já fiz pesquisa antes sobre o do nível do mar, sobre o manguezal de Duque de Caxias, ali no Jardim Gramacho, para quem conhece, e ultimamente sobre Sepetiba. Então, os tipos de, no caso, primeiro Baía de Guanabara, segundo Baía de Sepetiba, né? Então, os tipos de vegetação predominantes são mangue vermelho, o gênero Rhizóphora, e a siriúba, gênero Avicênia. Então, aí, o mangue vermelho, o verdadeiro, que é gênero Rhizóphora, é uma árvore de casca lisa e clara que, ao se raspada, mostra cor vermelha. O sistema radicular do mangue vermelho é formado por rizóforos. Vocês percebem essas raízes aí, né? Que partem do tronco e dos ramos, formando arcos com aspecto muito característico. E ao atingirem, ramificam-se profusamente, permitindo melhor sustentação da planta num sedimento pouco consolidado. As estruturas reprodutivas amadurecem e caem como lanças, apontadas para baixo, visando enterrar-se na lama, e enterrar-se na lama por ocasião da baixa-mar, né? Aqui, essa foto foi tirada próximo à Mapa das Brisas, né? Aqui em Sepetiba. Lisóforo com suas raízes típicas como lanças apontadas para baixo. Foto de 2020. Já a Siriúba avicênia é uma espécie chamada gênero Avicênia, né? É uma árvore com casca lisa, castanho claro, que quando raspada mostra cor amarelada. Ela tem folhas esbranquiçadas por baixo devido à presença de minúsculas escamas. O sistema radicular dessa espécie é muito interessante, desenvolve-se horizontalmente a poucos centímetros abaixo da superfície do sedimento. Dessas raízes axiais saem ramificações que crescem eretas, chamado de geotropismo negativo, né? Expondo-se ao ar como autênticos paliteiros, que são chamados pneumatóforos, desse jeito assim, mais ou menos, né? Estes apresentam consistência esponjosa e têm função destacada no processo das trocas gasosas entre a planta e o meio, né, para sua respiração. Essa aqui já é na Praia do Carmo. A Vicênia, com seus tipos paliteiros, essa foto eu tirei na Praia do Carmo, chamados pneumatóforos, localizada a oeste da Praia do Carmo. É. A maior parte da fauna do manguezal vem do ambiente marinho, sendo encontrados, dentre outros, grandes quantidades de moluscos, como ostras, sururus, crustáceos, caranguejos, siris, camarões, né, muitos pescados em áreas de manguezais, e os peixes também, né? A água doce contribui principalmente com crustáceos, como, por exemplo, o pitu e peixes, definição do Leitão, né, de 1995. Algumas definições são do livro organizado pela Yara Schaffer Novelli, professora da USP, que é uma das maiores, se não a maior especialista em manguezais do Brasil, né? Então, do ambiente terrestre provém as aves, garças, mergulhões, gaivotas, répteis, cágados, são cágados, né, jacarés, anfíbios, sapos, giãs e rãs, mamíferos, morcegos, macacos, guaxinins, capivaras, alguns insetos também como mosquitos, pólvora, mutucas e abelhas, né? É importante também destacar, no caso aí, essa fauna do manguezal.
como as garças, né? A gente sempre vê, por exemplo. Então, os tentos principais responsáveis pela manutenção de boa parte das atividades pesqueiras das regiões tropicais servem de refúgio natural para a reprodução e desenvolvimento o berçário, assim como local para alimentação e proteção para crustáceos, moluscos e peixes de valor comercial. Além dessas funções, os manguezais ainda contribuem para a sobrevivência de aves, répteis e mamíferos, muitos deles integrando as listas de espécies ameaçadas ou em risco de extinção. Lembrar aqui que vou deixar aqui no canal, tenho outros vídeos aí, um que eu fiz na APA das Brisas, né? Dando algumas definições aí da, da flora, principalmente, daqueles arbustos, né? Isófora e Avicênia. Como também tem um vídeo meu gravado que eu apresentei no simpósio de oceanografia da UERJ, sobre a subida do nível do mar sobre o manguezal de Sepetiba. Resultado de um TCC aí, da pós-graduação que eu fiz em gestão ambiental. Então, a expansão natural dos manguezais oferece uma importante oportunidade para o sequestro de carbono, facilitando a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Citação do Woodruff de novo aí. Outro texto dele, na verdade, mais recente, né? Como eu destaquei, mais o benefício dos manguezais, no caso aí, né? Sequestro de carbono. Segundo algumas pesquisas, repetindo, mais importante até, em um nível mais elevado do que as florestas equatoriais e tropicais. Sobre legislação ambiental. Então, o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, no artigo 3º, inciso 3, define o manguezal como ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vagas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural, conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha. No caso aí, influência tanto de rios como do mar, do oceano, né? Típica de solos limosos, de regiões estuarinas, com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina. Vai lá da região norte, né, até a região sul do Brasil. E no artigo 4º, inciso 7, considera os manguezais como área de preservação permanente, destacar isso aqui, uma APP, em zonas rurais ou urbanas. Então, no artigo 3º, 2, o que é uma área de preservação permanente? Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Esta definição que está lá no Código Florestal. Então, no APP não pode haver nenhuma construção, nenhuma modificação sobre ela, a não ser em alguns casos, né, algumas exceções aí, bem explícitas, determinadas no próprio Código Florestal. Então, destacar aqui um evento, uma situação, né, que eu falei lá atrás. Então, a resolução CONAMA 303 de 2002 estabeleceu o manguezal no inciso 9 do artigo 2º, além de outros ecossistemas como área de preservação permanente. Esta resolução foi revogada, como as outras duas, em 2001 e 2002, por outra resolução, de 2020, pelo próprio CONAMA, né? Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou a inconstitucionalidade desta última em 13 de dezembro de 2021, por unanimidade, acompanhando o voto da relatora ministra Rosa Weber. Segundo suas palavras, o que ela disse? Disse não, escreveu, né? A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização, compromete a observância da Constituição, da legislação vigente e de compromissos internacionais. Ela acrescentou ainda que a revogação das resoluções 302 e 303 remetiam a um estado de anomia e descontrole regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução. Assim, a vigência e a eficácia das normas foi restaurada. Em novembro de 2020, o plenário já havia referendado medidas liminares concedidas pela relatora para suspender os efeitos da Resolução 500 de 2020. Voltando aqui, só acrescentar mais uma novidade aí, né, sobre essa PEC que discutimos desta semana. Discutimos? Não, Nelson.
Comissão de Constituição e Justiça no Senado discutiu lá com uma audiência pública, por enquanto foi engavetada pelo presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, que fala sobre essa PEC aí, e há uma discussão em torno da pode trazer consequências uma privatização das praias. Então, devo salientar aqui eh, que essa PEC pode trazer consequências negativas para, entre outras coisas, para ecossistemas como os manguezais e restingas também, tá? Então é mais ou menos por aí. Breve resumo. Forte abraço para todos, cuide-se bem, até breve.